precisamos entender. Às vezes o diabo quer fazer você pensar que você não vale nada, né? Que você não tem valor, que ninguém te ama, e quer levar você a pensar em morrer, em acabar tudo. Isso é mentira. O Senhor quer dar vida para você, e vida plena, vida abundante. Ele quer te livrar do medo e te encher de esperança, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Isaías 41, verso 10, a palavra de Deus nos diz assim: olha o que diz o verso 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Vamos ler esse versículo juntos? Lê comigo aí na parede, vamos ficar tudo numa versão só. Lê em voz alta, bem forte aí comigo. Vamos lá juntos, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Amém. Não temas. Não temas. Por que a gente não teme? Porque o Senhor é conosco. A gente não precisa assombrar com nada, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta. Eu estava estudando isso para pregar hoje à noite, e quando eu li esse versículo 10, novamente a gente já leu muito. Eu li esse versículo 10 e eu falei: Senhor, eu não preciso nem pregar nada. Se eu falar esse versículo 10, isso aqui já deve servir o suficiente para ninguém ter medo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Pode passar para a mensagem aí, Isaac. Para ter medo é muito fácil, irmãos. Para ter medo não precisa muita coisa. Está passando? Não precisa de muita coisa para você ter medo. Para você ter medo, basta você assistir o noticiário. Olha o jornal, vê o que está acontecendo no mundo, vê as notícias. Para você ter medo, basta você assistir um jornal um dia, você vai ver quanta coisa. Esses dias eu estava de viagem, eu acabei assistindo um jornal que meu pai gosta de assistir, que passa de 6 horas, uns dias à noite com ele lá. Eu falei: pai, o cara que assiste esse jornal aqui todo dia, ele tem depressão profunda. É tanta morte, é tanta violência, é tanto perigo, é tanta coisa que é preocupante. Você vai olhar o mundo que você está vivendo, é uma coisa que você acaba se preocupando. São tantas coisas acontecendo ao redor do mundo. É assalto, é roubo, é agora rumores de guerra, é enfermidade, é tantas coisas passando. E sabe, dá para criar medo de verdade se você olhar para essas coisas. Aí agora a gente olha para a Bíblia e Deus fala para o povo dele o quê? Não temas. Deus fala: o meu povo não precisa ter medo, o meu povo precisa viver sem medo. Aí não tem problema. Como é que eu vou viver sem medo nesse mundo que coloca tanto medo nas pessoas? Como é que eu vou viver sem medo? Como a gente vai manter a calma, a confiança no meio de tudo isso? Aí nós precisamos lembrar que o Senhor prometeu o quê? Nos fortalecer, nos ajudar, nos defender, e o melhor de tudo, Deus sempre cumpre a sua palavra. Amém? Amém. Deus cumpre a sua palavra. Então Deus olhou o mundo e falou: olha, a coisa está feia, tem muita coisa aí mesmo, mas não temas. Eu sou seu Deus, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. O medo é algo real. O medo existe. Existem alguns tipos de medo. Existe um temor natural, que é normal, que nos guarda do perigo, te leva a não arriscar em certas coisas. Existe um temor referencial. O que é esse temor referencial? É o que você tem para com Deus, para com seus pais, para com algumas autoridades, que te preserva do pecado. E existe um temor, que é um medo escravizador, que tem levado muitas pessoas a viverem aprisionados, destruídos, cheios de preocupação, depressivos, que é um medo escravizador. E isso é muito perigoso. O medo é uma sensação terrível. O medo é uma sensação desagradável. É uma sensação de pavor. É a pessoa que vive com medo. É a pessoa que vive sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer.
É uma pessoa que não tem tranquilidade. Ela só vive pensando que vai acontecer algo ruim, que pode acontecer, que vai acontecer alguma coisa. Isso é muito ruim. A Bíblia fala sobre o temor do Senhor. E é interessante observar que quando a Bíblia fala do temor do Senhor, ela fala que isso é uma coisa boa. Então o temor do Senhor é uma coisa boa. Por quê? Porque o temor do Senhor nos leva a viver de forma reverente diante de um Deus santo. Então temer a Deus é uma coisa que vai gerar em nós sabedoria. Agora, viver escravizado por medo, preocupado com certos tipos de medo, é uma coisa aterrorizadora, que leva a pessoa a viver no desespero. Então, o medo em si, e eu gosto sempre de quando falo desse assunto, lembrar disso aqui, o medo em si não é uma coisa totalmente ruim, mas o medo contínuo, pessoa que vive com medo, isso é um problema. A pessoa que vive preso no medo, isso é um problema. Tem muitas emoções que ficam ligadas, relacionadas ao medo, muitas emoções negativas que as pessoas experimentam e geram medo. Você quer saber o que gera medo nas pessoas? Sentimento ruim. Primeiro deles que eu anotei aqui, a ganância. A ganância gera medo. Por quê? Porque a ganância é o medo de você não ter o suficiente. Então a pessoa gananciosa, ela sempre tem medo de não ter o quanto ela acha que precisa, e ela vive com medo, porque ela sempre quer mais, ela sempre quer mais. A rejeição também gera medo. Medo de quê? Medo de não ser aceito. Pessoa que vive preso na rejeição, ela sempre tem medo de não ser aceito, então ela vive sempre com medo de não ser aceito. Numa roda de amigos, no trabalho, na família, na igreja, a pessoa vive com medo de ser rejeitada. Isso aprisiona a pessoa. A culpa, pessoa que vive com culpa, falamos isso aqui esses dias, é um receio de que os erros podem ser descobertos. Pessoa que tem coisa errada, ela vive com medo. Sabe, a pessoa que tem alguma coisa errada escondida, ela vive com medo de ser descoberta. Ela carrega uma culpa tão grande que qualquer coisa a pessoa está assustando, está falando. E isso é terrível, a pessoa que vive com esse medo. O desânimo é o medo do fracasso. Pessoa desanimada, ela vive com medo de fracassar. Então ela não faz nada. Sabe, tudo que ela quer fazer, ela tem medo de dar errado. E se eu não der conta? E se der errado? E se eu falhar? Então ela vive com medo de fazer as coisas. E ela vive desanimada. Uma outra coisa que gera medo também é a raiva. A raiva é causada por um medo de que não podemos buscar o nosso caminho. A pessoa tem raiva de não poder fazer o que quer, de não poder viver do jeito que quer, e isso gera medo. Ciúme também é uma causa. Ciúme é o quê? É o medo de perder o controle daquilo que deseja. Pessoa ciumenta, ela tem medo de perder. Isso é um problema também. A indecisão é causada quando nos preocupamos de fazer uma escolha errada. A pessoa tem medo de decidir. Se eu for para cá, é errado. E se eu for para cá? Então eu vou para cá, eu vou para lá. E fica com medo de decidir, não decide, não faz nada. E a vida acaba presa no medo. Você entende como que muitas emoções são ligadas ao medo? O medo é uma coisa séria. E nós precisamos tratar ele. Por que nós temos medo? Por que a gente insiste em carregar medo? Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Então por que a gente insiste em ter medo? Da onde que vem o medo? Se não foi Deus que deu, não foi Deus quem deu o medo. A gente carrega medo e muitas vezes a gente vive com medo de algumas fontes. Primeiro, lições da infância podem ter gerado medo em muitas pessoas. Muitas vezes os pais criam filhos medrosos. Na tentativa de proteger o filho, o pai não deixa o filho fazer alguma coisa, fica colocando medo no filho. Olha, não faz isso, não acontece, não vai porque é perigoso. E aí você cresce sendo o quê? Medroso. Uma outra coisa que gera medo muitas vezes é a imaginação. Como isso aqui gera medo nas pessoas? Às vezes o sistema nervoso, ele não pode distinguir entre um perigo real e um perigo imaginário, e a pessoa fica com medo.
ela não sabe separar o que é realmente perigoso ou não, e a pessoa vive preso no medo. Tudo aqui da cabeça, não tem perigo nenhum. A pessoa coloca na cabeça que é perigoso, que não dá conta, que não pode, e vive preso no medo. E outra coisa que gera medo muito é o pecado. Pecado é o quê? Medo é uma consequência da desobediência ao Senhor. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim, eles fizeram o quê? Sim? Esconderam. A Bíblia diz que eles esconderam. Por quê? Porque tinham pecado, ficaram com medo de Deus. O pecado gera medo. Agora, esse medo é importante porque é bom, que nos lembra que nós fizemos uma coisa errada e que precisa tratar aquilo. A pessoa lembra que precisa resolver, porque vai prestar conta para Deus um dia. Existem medos também que são oriundos da ignorância. Alguns dos nossos medos são baseados em informações erradas, ao invés da verdade. Tem muita gente que está com medo de coisa que falaram errado, né? Tem muita gente que até hoje está morrendo de medo do Covid, da pandemia. Por quê? Porque viu falar que está tendo, e depois de passar a eleição vai voltar tudo de novo, vai encher os hospitais, e a pessoa ouviu uma informação errada, e ela recebe aquilo e ela vive com medo. Tem gente que está morrendo de medo porque a Terceira Guerra Mundial já estourou, porque viu falar que lá o Putin já está soltando a bomba. Calma, pode acontecer? Pode, não aconteceu ainda. A pessoa ouviu falar e já está vivendo com medo. E aí vai, né? Muitos medos, eu não vou entrar em detalhe agora. Mas a ignorância gera medo. A dúvida gera medo. O Senhor, nosso Deus, é uma fonte de segurança para nós. Mas quando nós temos dúvidas, quando surgem preocupações, eu preciso saber que o Senhor é um Deus que lança fora todo medo e que nos ama e que traz segurança para as nossas vidas. Sabe, a dúvida não pode existir no coração de uma pessoa que sabe aonde tem confiado. O medo não pode existir na vida de alguém que tem certeza que já é um salvo, tem certeza que é um filho de Deus, que tem certeza da vida eterna. O medo não pode achar espaço. E sabe, existe ainda o medo de uma autoimagem pobre. Aquela pessoa que acha que não vale nada, acha que ninguém gosta, acha que não sabe fazer nada, acha que todo mundo olha de lado. Tem gente que vive tão preso no medo que não consegue nem relacionar com as pessoas. Tem pessoas que vivem um medo tão grande que acham que todo mundo olha com desdém para aquela pessoa. Acha que não dá conta de nada, que é fraco, que é isso, é aquilo. E ela tem uma autoimagem que leva ela a viver muito mal. Nunca faz nada. Por quê? Porque ela se vê assim. Então as pessoas colocam metas muito altas na vida, sabe, objetivos tão longos, e nunca conseguem chegar neles, porque colocam umas metas muito altas, e a pessoa vive carregando o quê? Medo. Medo que nunca chega lá. Tem muitas pessoas que carregam medo porque tem uma visão errada de Deus. Irmão, isso aqui é um problema sério. Tem gente que tem medo de Deus. Por quê? Porque as pessoas veem Deus como um Deus julgador, carrasco. Sabe? Tem gente que vê Deus como aquele velhinho de barba branca que está lá no céu com uma vara na mão, esperando só você pisar fora da linha para ele te dar um pau, para ele te castigar. Tem gente que vê Deus dessa forma. Um ser totalmente mal, não é? Faz alguma coisa errada para você ver se Deus não vai te castigar. Calma aí. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que nos ama. Ele traz justiça? Traz. Mas Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Mas muitas pessoas vivem com medo, porque não entendem, não experimentaram a grandeza do amor de Deus. E esse medo que a gente traçou aqui, alguns parâmetros dele, ele traz muita consequência, muito problema. Pessoa que não cuida do medo, e é por isso que eu deixei para tratar no último domingo desse mês sobre o medo, porque o medo ele trava todo o seu relacionamento com Deus. O medo trava uma vida. O medo tem consequência. Quando nós passar momentos de medo é natural, mas quando você permite que o medo governe a sua vida, tem consequência terrível. Tem gente que vive preso pelo medo, dirigido pelo medo. Tem vontade
vontade de fazer as coisas, servir a Deus, viver aquela vida abundante que Deus planejou, não vive porque tem medo. Eu estou falando da igreja mesmo. Pessoas que não fazem coisas na igreja, não servem a Deus, têm vontade, mas não fazem porque carregam medo. E você não serve a Deus naquilo que Deus planejou para você, porque você tem medo. E o medo é um problema. O medo é um problema. O medo atrapalha você pensar. O medo divide a sua mente. Você fica pensando num monte de coisa. Ele atrapalha você pensar corretamente. O medo atrapalha você tomar decisões. O medo tira totalmente a sua autoconfiança. Pessoa com medo, ela não tem confiança em si de fazer nada. Sabe, isso atrapalha em muitas áreas na vida. A gente precisa prestar atenção nisso, irmãos e amigos aqui. Porque quando a pessoa vai vivendo assim, a pessoa vivendo dessa forma, sem condição de pensar, de decidir, tem medo, não confia em si em nada, sabe? Isso vai gerar, a pessoa vai levar ela a viver pânico. E é por isso que muitas pessoas têm crise de pânico. E a crise de pânico é um resultado de medos acumulados. A pessoa vai enchendo de medo de tanta coisa, e ela vai estourar numa crise de pânico. Porque a pessoa não consegue gerir isso. Sabe, o medo carrega a pessoa numa incerteza constante. A pessoa vive com incerteza na vida. Ela não tem certeza de nada. Ela não quer assumir nada. Ela não quer ter compromisso com nada. E não é maldade da pessoa, porque a pessoa tem medo mesmo. E ela não faz. Tem medo. Isso atrapalha. Isso te impede de viver. O medo atrapalha até relacionamentos. Muitas pessoas que já tiveram traumas no passado, em relacionamentos, têm medo de se envolver em novos relacionamentos. Pessoas já foram traídas. Pessoas já foram enganadas por cônjuges, por amigos, por familiares, por patrão mesmo. E sabe o que acontece? A pessoa tem medo de se abrir para um novo relacionamento, porque ela vive presa no medo. E o medo rouba a felicidade, a alegria da pessoa. O medo não tem origem em Deus. Deus nos deu um espírito de força. Não foi um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de ousadia. Então o medo não provém de Deus. Então, se não vem de Deus, o medo rouba a sua alegria, o medo rouba a sua paz, o medo bloqueia o seu crescimento espiritual. Pessoa com medo não cresce, não desenvolve. Pessoa com medo, ela tem medo. Você fala, pessoas têm medo até de aceitar Cristo como Salvador. Eu falei com muitas pessoas, ela tem medo de aceitar. E se eu não firmar na igreja? E se eu pecar? O medo impede a pessoa de batizar. E se eu me batizar e não fizer isso? E se? As pessoas têm medo de orar na igreja. Mas se eu for orar em voz alta e não der conta de falar? E se as palavras não saírem? E se alguém olhar para mim? E se alguém rir de mim? E se alguém falar? Oh, isso vai te atrapalhar a servir a Deus e crescer espiritualmente. Deixa esse medo para lá. Nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus que conhece a nossa vida. E um Deus que fala para nós assim: não temos. Hoje à tarde eu estava falando com uma irmã. Você sabe, eu já falei isso aqui. A Bíblia tem 365 vezes a expressão não temos. Não tenha medo. E eu quero entender que Deus deixou 365 vezes a expressão não tenha medo, para que nós lembrássemos todos os dias do ano que eu não preciso ter medo. Então, todo dia lembra, não temas. O medo vai bater na porta, vai, mas eu vou lembrar, eu não preciso ter medo. Eu não posso viver com medo, porque isso vai fazer mal até para a minha saúde. Você sabe disso. Vai gerar ansiedade, vai acabar com a sua saúde. Então vamos já tratar esse medo. E eu vou agora passar rapidamente aqui com você como vencer esse medo. A primeira coisa é reconhecer. Reconhecer que tem medo, reconhecer que o medo existe. Antes de você lidar com alguma coisa, você tem que reconhecer que tem medo. Tem gente que tem medo até de tratar o medo, né?
As pessoas vivem com tanto medo, mas não admitem que tem medo. E aí começa a colocar nome, né? Minha timidez, né? Isso é porque eu sou assim. Não, isso é medo. E você pode tratar isso e lançar isso fora. Reconhecer que tem. Procura a fonte. Aonde está vindo esse medo? Por que você carrega esse medo? Por que você vive com esse medo? Qual a situação que tem gerado medo em você? Depois que você descobrir isso, agora você vai tratar ele. Muda o foco. Muda o foco. Quando as atenções estiverem fixadas para os seus medos, eles só vão piorar. Pessoa que tem medo e só pensa naquilo, só vai piorar. Pessoa que tem medo de alguma coisa acontecer e né, só pensa naquilo, só foca naquilo, atrapalha. Tira o foco, para de pensar nisso. Olha para Deus, olha para a sua palavra. A Bíblia nos traz tantas promessas, tanta coisa boa que a gente vai te fazer animar, você perder esse medo. Para de pensar nesse medo. Confia no que nós lemos aqui hoje à noite. O Senhor dizendo: não temas, eu sou o teu Deus, não te assombres, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita, eu que te seguro. Lembra disso. Confia no que a palavra de Deus nos diz e jogue por terra todo esse medo. Baseado no quê? Baseado que o nosso Deus é um Deus fiel. Olha o verso 13 lá de Isaías 41. Verso 13, olha o que diz. Se você tiver com sua Bíblia aberta ainda. Porque eu, olha o que Deus diz. Verso 13 de Isaías 41. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te... Quem segura na mão de quem? É você que segura na mão de Deus ou Deus que segura na sua? Hã? Deus que segura na nossa. Isso aqui é bom. Aquele hino que fala segura na mão de Deus e vai que você solta. A gente é fraco. Aí dá um medo, você solta a mão. Não, Deus fala: eu te tomo pela tua mão e eu te seguro. Você não precisa mais ter medo. É Deus quem segura na nossa mão. E a mão de Deus não é uma mão fraca que solta por qualquer coisa. A Bíblia nos diz que das mãos dele ninguém nos arrebata. E se eu tenho essa promessa na Bíblia, eu vou ter medo do quê? Medo de que alguma coisa errada? Eu posso vencer o medo com isso. Eu posso saber que Deus me segura, Deus me tira tudo isso, mas é uma decisão pessoal. É uma escolha que você tem que fazer. O que você vai fazer com seus medos? O que você vai fazer com eles? Você vai manter esses medos? Vai viver todas essas consequências negativas que nós falamos aqui? Ou você vai confiar em Deus? Você vai colocar tudo diante dele e fala: Senhor, está aqui, toma conta. Mas é uma decisão sua. É uma decisão sua confiar em Deus e deixar esse medo de fora. Deus está pronto. Ele falou: olha, não temas, eu estou aqui para te ajudar, para te fortalecer, para te segurar pela mão. Mas você só vai vencer o medo quando você falar: sim, Senhor. Deus está falando essa palavra aqui para o povo dele. E ele fala: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu tomo você pela mão. Mas confia. Confia. Não vai acontecer na sua vida se você não estiver disposto a confiar. Isso só vai ter efeito na sua vida quando você estiver disposto a confiar. Lança fora todo medo, seja qual for o medo que você carrega. Lança fora, confia em Deus. Descansa nesse Deus. Você só vai vencer o medo quando você estiver disposto a confiar nesse Deus. Tem uma coisa importante dizer: que Deus não diz que vai nos livrar do medo. Deus não diz que vai nos livrar de circunstâncias que geram medo. Mas Ele diz que Ele vai nos fortalecer no meio do medo. Ele falou: eu te fortaleço, eu te ajudo. Por quê? Porque Deus sabe que é impossível circunstâncias que coloquem medo em nós nesse mundo. É impossível a gente viver sem isso. Mas Deus fala: quando você passar pelo medo, eu te sustento, eu te seguro, eu te estou pela tua mão e eu vou com você. Porque Deus não nos tem dado, 2 Timóteo 1,7, está vendo aqui? Leia comigo em voz alta isso aqui, por favor. Bem forte, vamos ver isso aqui.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Amém. O espírito que Deus nos deu não foi espírito de medo, de temor, de covardia. Não foi isso que o Senhor trouxe para nós, mas de poder, de amor, de equilíbrio. É isso que um homem e uma mulher que confia em Deus precisa ter. Mas você só vai vencer os medos da sua vida completamente quando a sua vida estiver completamente nas mãos do Senhor. Quando você não for apenas um religioso, quando você não for apenas um frequentador de igreja, quando você não for apenas uma pessoa que gosta de Deus, mas quando você for um homem e uma mulher salva em Cristo Jesus, tendo Ele como seu Senhor, como seu Salvador, que caminha segurando, confiando em Deus, aí você tem condição de vencer todo medo. Muitos homens do passado venceram medo. Eu vou passar rapidamente aqui para você alguns deles. Olha só, você lembra o caso de Isaac, quando Abraão foi levar Isaac para sacrificar no altar? Deus falou para Abraão: Abraão, pega seu filho e me ofereça em sacrifício no altar. Abraão pega Isaac e vai subindo o monte para lá oferecê-lo como sacrifício ao Senhor. Isaac estava ali, e eu vejo que Isaac venceu o medo. Isaac não demonstrou medo em nenhum momento. Você não vê nenhuma resistência de Isaac. Abraão foi um homem de fé. Abraão tinha promessa de Deus. Abraão tinha conversado com Deus, visto Deus. Isaac não. Isaac tinha avistado aquilo. Isaac está lá no monte. Isaac fala: pai, estou vendo fogo, estou vendo cutelo, estou vendo tudo aqui, mas cadê o animal para o sacrifício? Abraão fala: meu filho, Deus proverá. Isaac não resistiu. Ele venceu o medo, confiando em Deus. E o Senhor proveu. Nós temos alguns exemplos. Elias, quando venceu os profetas de Baal, fugiu de Jezabel, se escondeu lá na caverna. Deus falou para Elias e falou: Elias, você está fazendo aí, meu filho? Tem muita coisa para você, você não está sozinho não. A sua história não acabou não, sai daí. Sabe o que Elias fez? Saiu. Jezabel estava vivo ainda, querendo matar ele, mas ele saiu. Ele venceu o medo, confiando em quem? Deus tomou para sair, ele saiu. Amém. Davi, quer exemplo melhor? Davi enfrentou um leão, enfrentou um urso, derrotou um gigante, e ele fez tudo isso em nome do Senhor. Foi fácil para ele? Não, ele foi confiado em Deus. Sei onde é que eu tenho ido. Vem, leão, vem, urso. Depois do urso, ele viu o gigante Golias e falou: isso não é nada para mim não. Eu vou confiar no nome do Senhor dos Exércitos. Venceu mais um, venceu o gigante. A gente tem exemplos também, você conhece muito bem, de Misael, Ananias, Azarias, na fornalha de fogo. Nabucodonosor falou: se prostra aqui, ou então vou acender a fornalha 7 vezes mais e jogar vocês lá dentro. O que eles falaram? Rei, se Deus quiser nos salvar, Ele salva dentro dessa fornalha. Se Ele não quiser, a gente morre também. Isso é coragem ou medo? Coragem. Mas isso é falta de vergonha? Isso é falta de responsabilidade? Não, é confiança em Deus. E eles foram lançados dentro da fornalha, e o Senhor enviou o quarto homem lá dentro da fornalha, e eles saíram de lá sem cheiro de fumaça. Confiança em Deus, vencer o medo. E a gente vai para o livro de Salmos, e a gente teria tantos exemplos ali. E eu quero terminar lembrando o Salmo 112. Depois você pode ler. Salmo 112 nos fala que o homem que confia em Deus, ele não teme más notícias. Você fica com medo quando você vê o jornal? Você fica com medo quando você vê falar da Terceira Guerra Mundial, e agora, e a bomba atômica, e o Putin falou que vai. Você fica com medo disso? Você fica com medo quando você escuta falar da violência na cidade, mataram um, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu com medo. Eu com medo quando você vê falando, que falaram isso, que político A, político B, porque você com medo disso. Sabe, o homem confia em Deus, ele não teme más notícias.
Salmo 46 nos fala que ainda que transtorne tudo, os montes sejam lançados no meio do mar, ainda tudo, eu não temerei a nada, eu sei onde tenho confiado. Salmo 108, verso 12 e 13 fala: eu não preciso ter medo do que as pessoas podem fazer. Salmo 27, 3 nos diz: eu nada temerei, inimigos, perigos, tema nada, eu sei onde é que eu tenho confiado. Vamos ficar de pé para a gente orar? 1 João 4 e 8, a palavra de Deus diz assim: no amor não há o quê? Medo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Perfeito amor, amor de Deus por nós. É esse amor que nossa vida está baseada e fundamentada. Você tem vivido isso na sua vida? Você tem confiado no Senhor? Sua vida já está nas mãos do Senhor? Você já tem Ele como seu Senhor, como seu Salvador? Já venceu o medo? Se um dia você recebeu Cristo como Salvador, mas ainda está carregando medo, hoje à noite, deixa tudo isso aos pés da cruz. Lembra que Paulo diz lá em Romanos 8:35 que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa. O que você tem medo? Você hoje quer vencer o medo? Quer tirar o medo? Você poder ter tranquilidade qualquer hora do dia, da noite. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus lança fora todo medo. Receba o Senhor hoje como seu Salvador. Se você ainda não fez isso, entregue a sua vida nas mãos dele. Mas, Senhor, eu preciso vencer o medo. Não deixe que esse medo destrua a sua vida. As pessoas têm tanto medo que não vivem a vida abundante que o Senhor quer trazer.